mais um caso de cancelamento nessa internet. Nem vi se tá com dente sujo. Tá com dente sujo, gente? Não, né? Ai, que bom. Mais um caso de cancelamento na internet, né? Mais uma influenciadora aí falando bastante e sendo cancelada. E eu, o que eu faço aqui? Ao mesmo tempo que eu agradeço por a gente ter aqui alguma coisa nova pra postar, eu também, menina, agradeço por não ser eu. O caso de hoje é dela. Ela, Bárbara Marcondes. Não sei se vocês já conhecem ela, mas ela é uma influenciadora que fala sobre relacionamento, lifestyles. E ela fez um... Vou até tirar a música. Tenho certeza que alguém vai reclamar. A música tá muito alta. Eu grito, não tem problema. Ela fez um vídeo. Bem, antes de tudo, voltando. O Liam Payne morreu, não sei se vocês já sabem, né? O menino do One Direction, né? Já, acho que tem 2 dias já. Foi uma morte horrorosa, muito triste, não sei o quê. O que mais tem o urubu na internet dizendo qual foi o último peido que o Liam Payne deu antes de morrer? Qual foi o último não sei o quê? Tipo, deixa o cara morrer em paz, gente. Pelo amor de Deus. Tá procurando o quê? O que vocês querem saber? Qual foi a última palavra, ao contrário, começada com A, que ele falou? Então, ela fez um vídeo. Eu não vou nem falar muito, não, daqui a pouco que a cancelada sou eu. Ela fez um vídeo. Fez um vídeo, não. Ela fez alguns stories, que tá aqui, ó. Falando sobre a situation e a galera não gostou. E vamos assistir. Amores, tudo bem? Podem parar de me mandar a notícia de que o Liam Payne da One Direction aparentemente morreu, porque eu já vi. Só que, apesar de ter sido fã da banda há muito tempo, ainda ser, né? Eu não vou sofrer por uma pessoa que eu não conheci. Vocês entendem isso? Não é da minha família, não é amigo meu. Tem gente morrendo todo dia. Vocês se afetam nesse nível por uma pessoa que vocês não conhecem? Gente, é sempre trágico alguém morrendo. Só que literalmente tem gente morrendo todo santo dia. Vocês acham que eu vou chorar? Chorei quando a minha avó morreu, eu gostava dela. Pelo que mais eu chorei. Não morreu tanta gente ainda. Pô, minha madrasta morreu, foi foda pra caralho. Agora, um cantor que eu ouço música e vejo clipe, vocês têm que rever. Eu ficaria triste em saber que nunca mais vai ter reunião da banda. É o famoso... Pra quê? Tem umas horas assim que eu às vezes, antes de postar, eu fico me perguntando. Precisa? Tenho minhas opiniões, mas vou dar no final. Show de todo mundo junto e tal, mas eu já duvidava muito que isso ia acontecer, porque quem tá bem sozinho e não vai voltar pra tortura que era a banda, porque hoje em dia a gente sabe que pra eles era uma tortura. Então, eu não... Inclusive, pelo que parece, tem relação super com a carreira musical, tudo que aconteceu e tudo mais, etc. Não tô aqui tendo certeza de absolutamente nada, mas parece que ele recebeu uma notícia horrível antes, né? Dizem que tem um momento dele no lobby do hotel, e aí ele recebe uma notícia super triste, e aí que o negócio desencadeia um monte de coisa ruim. Mas... é foda. Vai, continua. De novo, não é desdenhando, não. Mas eu não sou de sofrer por uma coisa que não tem nada a ver comigo. Vocês pegam tantos problemas do mundo pras costas de vocês que vocês não conseguem ficar de boa. Eu já tô mal por outros motivos. É verdade. Agora, eu não... Vocês entendem? Eu acho uma tragédia. Mas pra mim é literalmente aquele meme. Aqui em Chique Chique Bahia não se fala de outra coisa. É uma pena. Vocês acham que eu vou ter o poder de fazer o quê? Hoje eu já chorei por outros motivos que me cabem, motivos que estão ativamente na minha vida. Vamos ter mais noção. De amores, como... Aí, a galera não gostou muito, aí ela fez esse segundo no dia seguinte. Eu não quero dar minha opinião, não. Eu quero ouvir todo mundo o que falou, pra depois falar. Porque se eu der minha opinião... Eu sempre acabo no final dando a minha opinião, né? No início do vídeo. Aí depois fica uma repetência. Saco. Estamos... Eu tô muito perdida com a quantidade de botão que tem aqui.
Agora tem um zoom assim, ó. E agora tem esse zoom aqui também. Confusa, vai. Pareço animada, de rosa, mas na verdade essa é uma semana que eu... Quem tá me chamando de insensível pelo que eu disse ontem, eu só tenho uma coisa a dizer. O arroba aqui é meu, perguntaram a minha opinião, eu dei. Se você quer mandar em como eu me sinto, trate você na sua terapia. Mais uma coisinha eu vou dizer, gente. Só quem já passou por uma perda muito próxima na vida... Parou? Agora eu queria muito saber sobre a coisa que deu uma pessoa que teve uma perda muito próxima na vida. Gente, que inferno. Por que vocês não gravam até o final, gente? Só 2 minutos de vídeo? Vocês já foram melhores. Aí a galera no Twitter, óbvio que postou. Aqui, ó, calma aí. Gostava tanto dela, mas a resposta... KKK, a resposta de gente imbecil. A pessoa mandou assim, ó. Na verdade, não, Bah. Perdi meus 2 anos... Perdi meu pai, perdi meus 2 anos. Perdi meu pai 2 anos atrás e foi mais um momento difícil da minha vida que as músicas e os meninos me ajudaram a ficar bem. Gosto muito de você, mas achei insensível da sua parte, sim, falar da forma que falou. Você não sentir, tá tudo bem, jamais vou querer mandar na forma como alguém se sente. Mas diminuir o sentimento de quem tá sofrendo com a perda da partida dele é insensibilidade, sim. Não só insensível, mas grosseiro mesmo. Seu comentário equivale ao julgamento de quem julga fã, se valendo do argumento de que ele nem sabe da sua existência. Aí ela respondeu, tá, ué, você sente o que quiser ir na tua casa. E a pessoa respondeu, exatamente, você sente o que você quiser na sua, foi exatamente o que eu falei. Aí a galera já tá assim, ó. Nossa, mas você foi muito... Cadê? O nossa, você foi muito educada. Sumiu? Apagou? A galera tá mandando altos xingos pra ela no coisa. No... Como é que é o nome? No negocinho aqui, no treco. Ai, cadê o xingamento? Aqui. Queria ter a sua educação. Aí a pessoa mandou assim, ó. Fuder, não sei quem é que dá fama pra tipinho igual você, inútil. Imagina ser tão amargurada a ponto de se incomodar com o amor de fã. Ele não sabia quem você era. Desde quando isso anula o sofrimento de quem cresceu acompanhando ele? Se você não gosta, para de falar. Se não se importa, não opina. Quando não tem nada de bom pra falar, é melhor fechar esse esgoto que você chama de boca. Quer julgar quem tá chorando a morte de um cantor que faz parte da adolescência de um monte de gente e não sente vergonha de se humilhar pro Chico Moedas comer a velha sua? Ele não vai te comer, mana. Socorro. A galera já tá aqui, ó. Meu Deus, que doente, vou dar um follow. Fiz isso em tudo. Ai, galera, qualquer coisa, né, gente? Eu entendo. Ai, não vou dar minha opinião. Eu não quero dar minha opinião. Calma aí. Meu Deus, na hora que eu ouvi, respondi isso. A Bárbara, eu te admiro muito, mas preciso dizer que é muito doloroso ver pessoas julgando e ditando o valor da sua dor. Tal como o valor que uma pessoa tem para ti. Assim como cada um tem sua própria vida, cada um tem sua própria dor. Dizer que a dor de alguém é maior que... Ai, tá bom, entendi. Arrasou. Minha admiração e respeito por você é a mesma. Ai, eu gostei. Minha admiração e respeito e carinho por você é a mesma, até porque cada um tem a sua opinião. Mas nesse momento específico eu não gosto de você. É sobre um pouco, gente. É isso. Aí a galera gosta, né, de vir xingar. Assim como tu expõe tua opinião, os outros têm liberdade pra expressar deles. Simples assim, fofa. Mas eu acho que ela nunca falou que não, né? Acho que não. Aí... Tô falando longe do microfone porque eu acabei de comer bala e tô aqui, ó. E vocês vão reclamar. Aí, menina. Eu adoro que eu separei a mesma fala. Tá, aí ela fez outros stories. Depois que a galera caiu em cima dela, inclusive todo mundo aqui no Chique Chique Bahia tá cancelando ela. E aí ela fez outros stories. Vamos ver os stories? Vamos. Tem outro que aparece falando assim, eu tô ansioso pra ver como é que você vai interagir com as outras pessoas, porque eu sou muito ciumento. Tá fora do ordem isso? Fora do ordem? Tô sabendo falar bem hoje, Chique Chique Bahia, tá demais. Calma aí. Menina, tá fora de ordem isso. Ai, Jesus. Cadê os tracks que eu baixei tudo? Mó trabalho de baixar os stories. Eu acabei de ver que tá fora da ordem.
Tararara. Vou botar uma música aqui pra vocês, animar vocês enquanto eu tô aqui, ó, botando o negócio. Aqui, aqui! Pronto, tava ao contrário, que bosta. Salvei tudo ao contrário. Vai, Chique Chique! Gente, bom dia. Eu odeio pronunciamento, mas acaba que eu vou ter que dar pela primeira vez. Porque eu acordei agora e eu vi que a galera distorceu igual um inferno tudo que eu falei ontem. E ontem à noite os primeiros stories tinham sido removidos. E aí eu apaguei o restante porque quem chegasse naquele momento não entendia minha linha de raciocínio, porque eu falei várias coisas ontem. Aí a galera já veio falar que eu apaguei não sei o quê. A minha DM tava lotada de hate, e até aí, gente, tudo bem, vocês sabem que hate é uma coisa que não me pega. A questão, e porque eu vim dar esse pronunciamento, é porque a galera distorceu tudo que eu falei. O que aconteceu foi, eu abri a minha DM no dia que o Liam morreu, todo mundo me mandando a notícia. Aí eu te pergunto, você quer abrir a sua DM e tem 1000 pessoas te mandando a mesma tragédia? Aí eu fiz um story falando para as pessoas pararem de me mandar. As pessoas, elas esquecem uma coisa, que a gente, aí eu vou me colocar um pouco do lado dela nesse sentido. A gente que fala coisas na internet, a gente que se pronuncia sobre coisas, dá opinião sobre coisas, as pessoas chegam uma hora onde, até quando você não fala, tá? As pessoas chegam uma hora onde acham que você tem a obrigação de se pronunciar sobre tudo. Então, qualquer coisa, eu até entendo, gente, eu entendo porque eu gravo vídeo pro YouTube, então obviamente vocês vão querer o tempo inteiro que eu fale sobre algumas coisas. Eu recebo coisas pesadíssimas na minha DM, pesadíssimas, assim, eu não vou nem falar aqui as palavras das coisas que eu recebo na DM, das pessoas querendo que eu denuncie, que eu fale, que eu isso, que aquilo. Primeiro que esse não é o tom do canal, meu canal não é o Balanço Geral, meu canal não é um canal de denúncia, meu canal é um canal de fofoca leve, light da internet, que às vezes a gente, assim, usa isso pra pensar, a gente usa, assim, as coisas que acontecem pra poder refletir um pouco e mudar um pouco o nosso pensamento, sim. Mas aqui não é o Balanço Geral, tá? Então, assim, a galera me manda muita coisa, eu nem abro. Tá? Quando eu começo a ver que é isso, eu nem abro. E aí, muitas vezes a gente esquece que a gente que tá desse lado de cá e acaba recebendo esse tipo de coisa, é horrível você ter que lidar com algumas coisas e ter que ficar recebendo umas coisas horrorosas na sua DM. Qualquer grande desgraça que acontece no mundo, eu fico sabendo, e não é nem porque eu vou atrás, não, porque eu tento o máximo possível não ir atrás dessas coisas, mas que me mandam, né? E aí, deve ser muito chato pra Bárbara também, eu tenho certeza que sim, receber uma caralhada de DM de gente falando da morte de uma pessoa que em algum momento ela teve ali uma relação, porque ela é fã dessa pessoa, já foi fã da pessoa, gostava do grupo e tudo mais. Eu acho que tem dias que a gente acorda um pouco com o ovo virado e acaba tendo uma reação desnecessária ao negócio. Eu já vou dar minha opinião. Às vezes a gente acaba tendo uma reação um pouco exagerada, até porque dá pra entender super o que ela disse, tá? Dá pra entender o que ela disse, dá pra entender que, na verdade, o que ela tá falando é, cara, eu não vou sofrer por uma pessoa que sei lá, não é da minha família e tudo mais. E a verdade é que ali ela fala em algum momento também que ela já chorei hoje por outros motivos que esses sim competem à minha vida. E deve ser muito chato, realmente, você ter que ficar se pronunciando sobre uma pessoa que, ok, pra família deve ter sido horrível, pra muitos fãs com certeza deve ter sido horrível, mas pra ela não mexe com ela dessa maneira. Deve ser muito chato você ficar sendo cobrada, que aí tem essa história. Ah, é só não ver a DM, não é bem assim, né? O nosso trabalho acaba sendo ver isso. Deve ser muito chato a pessoa ser cobrada de falar de uma coisa que naquele momento não tá mexendo em nada nela, enquanto ela está sofrendo por outras coisas que estão acontecendo na vida dela. Então acaba que muitas vezes você acaba sendo mais grosseiro do que deveria, e eu acho sim que ela passou do ponto, foi um pouco insensível, bastante insensível, eu acho que os comentários dela, mas eu acho que talvez venha desse lugar dela tá mal por outras coisas, dela tá chateada por outras coisas, dela tá triste por outras coisas, e aí uma pessoa vem com uma coisa que é super irrelevante pra vida dela, essa é a realidade. Sim, vão ter pessoas que vão mexer com a gente emocionalmente e vão fazer a gente sofrer mesmo não conhecendo. Por exemplo, quando a Marielle morreu, eu fiquei muito abalada. E eu fiquei muito abalada não pela Marielle em si, porque eu não era uma pessoa profundamente conhecedora da Marielle, mas por tudo o que aquilo representava, né? A sensação de medo que começou a me dar profundamente depois que aquilo aconteceu. Eu não morava no Rio na época, mas... Morava? Nem lembro se morava. Mas foi muito aterrorizante
né? Não só pela morte dela em si, mas por toda a situação que parecia estar se construindo em torno daquilo ali. Da sensação de impunidade e tudo mais, etc. Então aquilo ali me fez sofrer muito. Mas eu realmente também não sou uma pessoa que sofra com pessoas que famosas que morrem. É muito chocante, mas talvez eu não sofra tanto quanto a isso. E eu acho que tem alguns sofrimentos na minha vida que são muito maiores, pra mim, particularmente, do que o sofrimento de uma pessoa que eu não conheço e que legal, eu gostava do trabalho dela, mas é sobre. Mas eu acho sim que nessas horas, às vezes a gente fica meio puta e acaba fazendo um story sem pensar. E eu já fiz muitas vezes isso. Eu sou muito movido à raiva às vezes. E faço muita coisa que me arrependo depois. Então eu tive que, durante 30 longos anos da minha vida, aprender a dar uma parada. Só que a Bárbara, ela é o tipo de criadora que fala muita coisa o tempo inteiro na internet. Então acaba que, óbvio, que em algum momento você vai falar alguma coisa meio de ovo virado, num momento que não tá fazendo sentido pra você e tudo mais, e aí acaba que sai um negócio desse. Mas vamos continuar vendo o que ela falou. Eu não acho também que as pessoas distorceram o que ela falou. Eu acho realmente que o tom do que ela falou é ruim. Eu vi bastante coisa do que falaram pra ela, e eu acho que foi insensível assim da parte dela, tá? Então não sei se chegaram a distorcer o que ela falou, mas eu acho sim que teve ali. Não precisava, essa é a realidade. Não precisava. Porque você vê a mesma coisa um monte de vezes, aquilo vai te afetar. Exato. É isso. Você vê a mesma coisa um monte de vezes, a gente acha que não, mas aquilo afeta sim. E a galera tava me mandando tanto isso porque queria que eu falasse sobre. Não é tudo que me mandam que eu falo, mas eu já tinha falado muito que eu era muito fã da banda, eu fui no show deles, eu sou ainda. Acho que eu nunca nem consumi individualmente os membros, quanto eu consumo ainda coisas da banda inteira. E aí eu fiz aquele story simplesmente falando que eu, Bárbara, perdi pessoas extremamente próximas, também não sou obrigada a falar da minha vida pessoal pra ninguém. E pessoas que eu nunca conheci pessoalmente, apesar de ser muito fã, é uma tristeza, é uma tragédia, mas não é algo que eu, Bárbara, particularmente, vou chorar aqui na minha casa, só isso. É triste, é uma tragédia, é muito horrível, sempre é. Mas a galera... E a verdade é que tudo que a Bárbara tá falando faz muito sentido. Só foi falado no horário errado. Eu acho que assim, é você depois falar e eu acho que, por exemplo, uma coisa que ela debateu ali, que ela trouxe, que pra mim é uma grande questão, que é a gente puxa muito o sofrimento do mundo inteiro pra dentro da nossa casa, dentro do nosso coração, da nossa cabeça. Eu acho isso muito importante. A gente tá se destruindo mentalmente, psicologicamente, emocionalmente, com a quantidade de coisa que a gente vê o tempo inteiro, com a quantidade de desgraça que a gente está sendo impactado o tempo inteiro, porque a real é que há um tempo atrás, antes da internet, acontecia uma desgraça no Japão, a gente ficava sabendo um tempo depois, e assim, sem o nível de profundidade. Gente, você entra no TikTok agora e coloca Liam Payne no TikTok, é a época do Mamonas Assassinas, que colocavam até as fotos do acidente, só que naquela época era um site que você tinha que digitar lá e chegar no site. No TikTok, tá quase chegando nesse nível. Eu já vi uma análise no Twitter, no dia da morte. Eu vi uma análise das coisas que estavam em cima da mesa dele, no quarto dele, com o quarto todo quebrado, o cara analisando ponto a ponto de para que servia aquilo ali para a utilização de substâncias. Então, a gente chegou num nível tão doente do nível da profundidade que a gente dá às coisas, que são desnecessárias, que eu acho sim que esse debate é um debate importante. O debate de, galera, calma, não vamos trazer isso como uma dor muito forte pra gente. Só que eu acho que isso é num momento de falar na hora que as pessoas estão pensando com a cabeça e não com o coração. Não que eu acho que um é mais importante do que o outro, mas são movimentos diferentes que a gente tem. Quando a gente tá com a emoção muito aflorada, de uma pessoa, da gente tá mal por uma pessoa que a gente gostava muito ter morrido, não tem como a gente tentar trazer um pensamento filosófico pra essa pessoa. Outra coisa que eu demorei muito tempo pra entender, quando a pessoa tá sofrendo muito, eu tento falar, isso não faz sentido. Não tem por que você tá sentindo isso. Mas olha, mas se você pegar isso aqui com isso aqui, não faz sentido. Cara, a gente nunca responde sentimento com pensamento. A gente responde sentimento com sentimento. Então se a pessoa tá mal, fala assim, cara, eu sinto muito por você. Eu tô aqui por você. Eu tô aqui com você. Se você precisar de alguma coisa, eu tô aqui. Eu imagino que você deve estar sentindo muito. Eu imagino que você deve estar sofrendo. A gente nunca responde sentimento com pensamento. Nunca.
Porque a pessoa não tá naquele drive, naquele momento. Ela não tá pensando racionalmente. E, de novo, eu não acho que a racionalidade é mais importante que a emoção. Não, são só maneiras diferentes de você tentar acessar o mundo, tá? Então, assim, se a gente tá pensando se a gente tá passando por um descarrego de emoção, da gente tá mal, não adianta você tentar falar, não vamos sofrer por não sei o quê, porque as pessoas vão sofrer. Então eu acho que o debate é importante, eu acho que o que ela trouxe é sim válido, mas no momento errado, no momento muito errado. Aonde é óbvio que ela ia chatear muita gente. Mas é aquilo, ela também agiu um pouco no impulso de ter visto a DM dela cheia de coisa e aí ter vomitado esse nervoso de parem de me mandar esse treco que eu não quero saber. Eu tenho coisas mais importantes pra sofrer na minha vida. E eu acho que essa também descarga emocional que ela teve não fez ela perceber que talvez o discurso dela pudesse sim ser lido como insensível. E na internet a gente sabe que a gente tem que ver 10 passos na frente do que a gente fala pra gente não ser tirada de contexto. Eu sei muito bem disso, né? E nem sempre a gente consegue. Quase nunca, inclusive. Mas a gente precisa ficar atenta. Eu tava querendo, não sei, que eu desse um pronunciamento muito... Mal a gente fica mesmo. Mal a gente fica. Só que eu já tô mal essa semana por outras questões da minha vida. Foi só isso que eu falei. Entendeu? Eu acho que é isso. Ela tá mal por outras coisas. E aí, quando a gente tá mal por uma coisa que é da nossa vida, parece uma grande idiotice você ficar falando, sofre aí, comenta. E aí é muito doido. A gente entra numa catarse, né? E é foda, porque aí depois, quando a gente tá nessa catarse de sofrimento, a gente, muitas vezes, quando a gente não sabe lidar com isso internamente, a gente precisa vomitar isso pra fora. Então vão achar a primeira pessoa que tá falando que eu não posso sofrer pra jogar todo o meu ódio em cima dela. E aí eu acho também que a onda do cancelamento tem a ver um pouco com isso. O povo tá tipo assim, vamos acabar com a conta dela, acabar com a carreira dela. Então, ela é uma desgraçada, não sei o quê. Galera, calma. Ela não foi lá matar ninguém, não. Pode ficar tranquila. Ela só tá falando, galera, acho que pra mim não faz muito sentido sofrer por isso, não. Sim, ela extrapola quando fala, você não deveria estar fazendo isso. Extrapola. Diminui o sentimento do outro? Diminui. Mas acho que, de novo, nem tudo a gente tem que enfiar a pessoa num graveto e tacar fogo nela. Calma. Ela também respondeu de uma forma emocionada e as pessoas também estão respondendo da mesma maneira. E aí, vocês têm que aprender a conseguir processar as emoções dentro da gente. Ou pelo menos de uma forma que a gente não tem que só despejar o que a gente está sentindo em cima de outra pessoa. Eu tô dando esse pronunciamento porque caiu no Twitter, a galera distorceu tudo falando que eu não respeito, que eu não tenho empatia, que isso, que aquilo. E aí tá vindo na minha DM a todo momento querer me xingar. Ô, Bárbara, eu acho que realmente a galera não distorceu. A galera tá exagerando, a galera perde um pouquinho a linha na hora de responder. Não acho que a galera distorceu. O seu discurso realmente diminui um pouco o que a dor dos outros tá sentindo. E você enquadra como idiota as pessoas sentirem isso. Eu entendo da onde vem, entendeu? E até ela coloca aqui, ó, a dor de cada um é válida. Eu não coloco regra no coração de ninguém. Mas você colocou sim, entendeu? Esse é o problema. Quando você vai ver teu vídeo, você colocou um pouquinho. Você não falou só da sua experiência, você falou um pouco da experiência dos outros. E eu acho que foi aí que você se perdeu um pouco. Mas justifica as pessoas quererem acabar com a tua vida, não sei o que, etc. Não. Até aí, gente, tudo bem. Assim, xingamento em DM, em comentário é uma coisa que eu tô acostumada. A gente tá na internet pra isso mesmo. São coisas que não me abalam. Mas já que vocês estão achando que eu não respeito, empatia, não sei o quê, estou aqui para falar que foi apenas eu dizendo que eu já senti dores extremamente grandes de perda na minha vida e que ele é uma pessoa que eu nunca conheci. Eu não estou desrespeitando o fato de que tem gente mal. Tudo bem. Foi só isso que eu falei. Por quê? Porque era a minha opinião. Se eu estava sofrendo muito, eu falei, cara, a gente fica mal, uma pessoa que eu fui muito fã, mas eu não vou sofrer e ficar dilacerada, porque isso já aconteceu por pessoas que eu convivia todo santo dia, só isso. Eu não invalidei a dor de ninguém, tá? Invalidou um pouco, sim. É foda, gente. Eu super entendo. Eu entendo que realmente teve ali uma... Vamos terminar eu tô dando... Outro dia comentaram assim, nossa, Beto, impressionante, né? 30 minutos de vídeo, você tá falando a mesma coisa há 30 minutos. Bem-vindo ao meu canal.
Não gostou? Vai até outro lugar. Falo isso o tempo inteiro, eu não consigo entender isso, gente. As pessoas, elas querem entrar aqui e querem que eu seja da maneira como elas querem que eu seja. Elas querem que eu comente da maneira que elas querem que eu comente. Elas querem que eu fale da maneira que elas querem que eu fale. Eu já falei, faz o seu canal. Entendeu? É só fazer o seu que você vai... Olha, deixa eu contar um segredo. Se você fizer o seu canal, ele vai ser do jeitinho que você quer. Você vai ver exatamente aquilo. Aqui vai ser do meu jeitinho, tá bom? Sempre bom lembrar. Né? Por ficar, ai Beta, tá, deixa esse povo pra lá, não deixo não. Eu gosto que dá tempo, entendeu? Preenche o vídeo fica longo, é uma delícia. Porra, dá play. Eu tô falando isso se você for uma pessoa que me segue, que me conhece, que também caiu nessa pataquada aí do tanto que distorceram o que eu falei. Porque se você veio lá do Twitter só pra atacar hate também, o azar é seu, né? Porque daí quem já não gosta da gente usa mais motivos pra atacar mesmo. Exatamente. Você sabe que você tá famosa quando vem aquela mala daquela pessoa no Twitter e fala assim, nunca fui com a cara dela. É um negócio... Sério, o Twitter é é um circo de pessoas emocionalmente imaturas que não têm a menor ideia do que estão fazendo, mas que juram que estão lacrando na internet, falando coisas como se elas fossem extremamente maduras e bem resolvidas, intuitivas e não sei o quê. Galera, só mostra o quanto você é imbecil, desculpa. Quando você chega pra falar assim, nunca fui com a cara dela... Adoro, tô falando isso pra mim direto agora. Nunca fui com a cara dela. Meu amor, é só não assistir. Eu já falei, bloqueia, sai, vai pra outro lugar. Tá tudo certo, a internet é grande. Sabe, não é que nem TV, que tinha 5 canal. Já passou, meu amor, você já teve TV por assinatura, hoje já tem Netflix, já tem YouTube, já tem um monte de coisa. Não gostou, vai pro outro. Ai, porque eu tava vendo agora Botavão com a Bianca. Ai, porque eu acho ele um forçado. Não assiste, caralho. Desculpa, caralho. Ai, porque eu nunca fui com a cara. Problema é teu! Com essa skin. Que tipo... Sério, a coisa que mais me irrita na internet é ver o quanto as pessoas estão simplesmente fazendo comentários. Um imbecil veio ontem aqui no meu coisa e eu fiquei assistindo depois horas os vídeos do querido, falando assim, é impressionante como a Beta tenta muito, né? Mas assim, ela não tem um mínimo de carisma pra fazer notícia e entretenimento. E tá aí tentando, nossa, coitada. Aí eu falei, porra, bicha, a essa hora você vem me avisar isso. Eu ontem comemorei 500 uploads no meu canal. Depois de 500 uploads, você veio me dizer que eu não tenho carisma. Você não podia ter me avisado quando eu tava no 10º, pra eu parar mais antes, não? Aí a bicha ainda respondeu assim, nossa! E ainda não é educada. Coitada, se esforça mais pra ter mais carisma mesmo. Porque você não é tudo isso que você gostaria de ser. Aí eu fiquei chocada, sabe por quê? Porque a pessoa, ela não é avatar de anime, não. A pessoa é um ator, tá? Um ator. Uma pessoa que já tá sob o escrutínio público o tempo inteiro, né? E aí, se a pessoa é bem sucedida ou não, aí ela que pode me dizer. Não consegui achar muita coisa na internet, mas procurei bastante. Porque é bom, né? Eu sempre fico na minha cabeça pensando o que leva uma pessoa a acreditar que ela tem o direito, ou pior, que essa pessoa ela tá agregando em alguma coisa, de chegar numa pessoa e tentar diminuir ela, porque é aquela história. Uma coisa é você realmente se preocupar, que ou aquela pessoa é indiferente pra você e tanto faz, né? E você deixa simplesmente a pessoa passar, tipo assim, eu não gosto de um monte de gente, eu não gosto do trabalho de um monte de gente. Arrasa, tem um monte de gente que gosta, tá? Aí, calma aí. Me deu até alergia. Tem um monte de gente que não gosta do trabalho. E aí a pessoa que é um pouquinho madura, minimamente, ela só, entendeu? Você pode não gostar do Zorra Total e não achar que tem que acabar. Nem sei se existe na Zorra Total. A praça é nossa e achar que tem que acabar. Não, gente, tem gente que gosta. É só você não assistir. Agora, eu fico pensando uma pessoa que
ela própria já tem ali toda, com certeza já passa por um monte de questões que muita gente fala. Tava lá no Instagram fazendo vídeo de o povo que na verdade comenta sobre inveja, que na verdade quando a pessoa comenta com você é inveja. É muito curioso como as pessoas elas têm uma dificuldade da autorreflexão, de se olhar um pouquinho no espelho e falar assim, meu Deus, será que eu devo passar adiante esse nível de merda que eu tô comentando no vídeo dos outros? Porque um adolescente com avatarzinho do Pokémon é uma coisa, né? A gente realmente, quando tá no momento da adolescência, a gente tá lidando ainda com as nossas estruturas emocionais, a gente está lidando ainda com o sentido do limite, a gente muitas vezes não sabe até onde pode ir. O adolescente, ele é essa fase onde a gente testa os nossos limites, né? A gente vai até onde não pode para ver realmente até onde a gente pode ir. A gente está rejeitando o tempo inteiro o que é estruturado pra gente conseguir nos formar como identidade. Então a adolescência é isso. Só que o problema é que eu acho que as pessoas crescem e às vezes não saem desse lugar. E aí entram nesse lugarzinho que não é nem um complexo de Regina George, não. É um complexo de auto-inferioridade. Porque a partir do momento que você tem uma dificuldade séria em lidar com os teus contornos, com a tua identidade, você acha que você tem o direito de chegar pro outro e falar que o outro é uma pessoa que sem talento, uma pessoa que não deveria estar ali fazendo conteúdo, que deveria se esforçar mais. E não é para um lugar de tentar fazer essa pessoa melhorar, não. É um lugar de tentar fazer essa pessoa parar. Então eu sempre falo isso para todo mundo, quando alguém ouve alguma crítica, eu falo assim, esta crítica dessa pessoa, porque tem críticas que são construtivas, são críticas que são legais. Essa crítica dessa pessoa, ela tem o objetivo de fazer você ir além, ou essa crítica tem o objetivo de fazer você parar? Porque se essa crítica tem o objetivo de fazer você parar, você tem que só mandar a pessoa tomar no cu dela. E eu não vou nem censurar, não. Você tem que mandar essa pessoa só se fuder. Porque essa pessoa não tá. Ela só tá simplesmente jogando no seu colo as próprias frustrações. E isso aqui não é papinho coach de internet, não. A pessoa está simplesmente jogando as próprias frustrações dela no seu colo, falando, eu não sei o que fazer com isso aqui. Você pode resolver? E a pessoa se sente muito aliviada de fazer isso depois. Só que essa frustração, ela continua borbulhando dentro dela, e em algum momento ela vai começar a apertar ela de novo, e ela vai precisar jogar essa frustração no colo de outra pessoa. Então a gente constantemente na internet está fazendo isso, jogando as frustrações no colo dos outros, né? E aí esse querido, esse lindo, essa pessoa iluminada, veio me trazer essa questão, e aí eu poderia responder machucada, no lugar de, nossa, mas não é o que os outros aqui dizem. Muito pelo contrário, não é o que meus números dizem, não é o que meu crescimento diz, não é o que não sei o quê. Mas ao invés de eu ter essa resposta, que eu acho uma resposta bem idiota, porque na verdade só vou tentar de volta para ele tentar provar alguma coisa de uma pessoa que não tá nem querendo ser provada de nada, só tá querendo me atacar de alguma maneira, para que eu sinta um pouquinho da frustração que ele deve sentir de ser uma pessoa que também não deve ter uma super carreira, ou deve ouvir por aí que ele não deve ser uma pessoa tão carismática. Eu sempre vou. Eu tenho um pensamento meio arqueológico das coisas, tentar me aprofundar e entender da onde aquilo vem. E eu acho que a gente está falando de coisas muito parecidas. Fiz esse parênteses inteiro só para falar, porque eu precisava falar desse assunto. A gente tem que tentar se amadurecer um pouco mais. Para entender da onde vem os nossos sentimentos, pra gente aprender a lidar melhor com isso. Pra gente não tacar nos outros, porque eu acho que a grande questão hoje da maturidade emocional das pessoas é isso. A gente tá vomitando nos outros o tempo inteiro coisas que a gente deveria estar se processando dentro da gente. Fechando parênteses. Isso aí, tudo bem. Mas é isso, gente. Eu falei uma coisa apenas da minha opinião, que foi o que pediram. É por isso que eu digo, por isso tem um bando de coisa que a galera manda que eu nem comento, que eu sou obrigada a ignorar. Às vezes é a melhor coisa. Porque daí a gente fala sobre a gente e principalmente pede pra pararem de mandar tanto uma tragédia, pra gente parar de ver aquilo 1 milhão de vezes. Gente, mandaram as fotos que saíram, mandaram um bando de notícia. Cara, a gente não quer ficar consumindo esse tipo de coisa, é pesadíssimo. E uma coisa que eu parei de fazer muitas vezes, eu parei de ver vários tipos de comentário, tá? Eu diminui muito o número. Porque é isso, a comunidade normalmente quer que a gente esteja lá olhando, vendo, não sei o quê. Só que vocês não podem esquecer que muitas vezes pra gente é muito tóxico chegar nos comentários e tem um monte de gente falando um monte de coisa absurda. Não é nem hate, não, é isso, é de ficar mandando tragédia, de mandar... E as pessoas não têm nenhum limite, nenhum limite.
Mandam coisas absurdas. Então, e a Bárbara, eu sei, porque eu já vi ela em outros momentos, eu sei que ela responde todas as DMs dela. Então ela acaba tendo que ver todas essas coisas. Eu já não consigo responder mais. Porque cada coisa que me mandam, que eu. Cara, eu prefiro. Das duas, uma. Ou eu vou dar atenção a tudo isso e aí eu vou sumir daqui, ou eu vou continuar produzindo conteúdo e pra isso eu vou precisar me blindar em algum nível. E é a segunda opção que eu escolhi. É uma tragédia que aconteceu, sabe? Enfim, foi isso. Tem mais um, eu acho. Tanto que eu falei disso nos stories de ontem que foram removidos, que não é tudo que a gente tem que dar a nossa opinião, porque a minha experiência é completamente diferente da sua. O que me faz sofrer é diferente do que te faz sofrer. O que te faz feliz, de repente, não é o que eu gosto. As pessoas são diferentes. Jamais falei que eu era fiscal de sofrimento, que você não podia. Aí eu dei o exemplo, inclusive, me perguntam de traição, o que é certo, o que é errado. Me perguntam de ficante, disso, de aquilo. Eu não sei. Esses vídeos que a gente mostrou aqui, pelo que parece, estão cortados. Porque tem coisa que ela falou que ela não tá naquele vídeo. E realmente a gente viu ali que tem uns vídeos meio pela metade, né? O que é certo e errado, eu só sei o que acontece na minha vida, o que eu jamais aceitaria e o que eu quero. E você tem que ser a mesma coisa. Se você sofreu muito com essa notícia, cara, tudo bem, eu não falei que não podia. Aí, por isso que eu disse, eu vim aqui na minha conta, no meu arroba, falar o que me perguntaram, porque eu sempre falei que eu era muito fã. Porque é capaz também que se eu ignorar, eu sou cancelada por ter ignorado esse fato, entendeu? Trabalhar com a internet é isso. Mas é isso, gente. Uma Bárbara é melhor, às vezes, a gente ser cancelada pela omissão. Porque é isso, e eu já falei isso 1 milhão de vezes. Você não tem obrigação de resolver, de se pronunciar e de falar sobre tudo. Você que eu digo, pessoas da internet. Não se sintam pressionadas a falar sobre tudo só porque todo mundo tá falando. De verdade. Você não tem obrigação, você não vai resolver o mundo. Essa coisa que fica o povo assim, vamos ver quem foram os influenciadores que se posicionaram, não sei o quê. Comigo não vai funcionar, amor. Eu vou me posicionar se eu tiver alguma coisa a dizer. Se eu não tiver alguma coisa a dizer, eu não tô aqui só pra falar. Olha aqui, tô aqui falando, gente, viu? Pode me tirar da lista. Por mim, vocês vão me mentando na lista sim. Está aí o pronunciamento, agora a gente vai falar de outra coisa. Aí eu quero passar aqui alguns vídeos de uma galera que comentou no Ticoteco. Bom dia, Léo. Falou aqui, ó. Eu vi uma influenciadora falando sobre a morte do Lil Pen do One Direction, dizendo que não sofre por gente desconhecida. E ela ainda fala assim, sério que vocês se afetam nesse nível por alguém que vocês nem conhecem? Além de eu achar muito insensível da parte dela, porque muita gente cresceu vendo esse cara, né? Eu fiquei pensando, dependendo da pessoa que eu conheço, eu sofro mais por alguém desconhecido do que alguém que eu conheço. Porque tem pessoa que a gente conhece, mas não queria conhecer. Sabe que a pessoa é meio ruim. E cara, você cresceu vendo aquele artista, ele participou da sua vida de certa maneira, sabe? É óbvio que você vai sofrer. É óbvio que você vai ficar triste e tal. Quando o Senna morreu, tinha um monte de adultos chorando por aí. Quando o Mamonas morreu, também é a mesma coisa. Quando o Matthew Perry do Friends morreu, o Robin Williams, nossa, eu fiquei mal pra caraca. Às vezes eu fico mal vendo vídeo de desconhecido no TikTok. Eu não vou ficar triste com alguém que eu sou fã, que eu cresci assistindo, escutando. E outro jeito que foi, sabe, um moleque super novo, tinha 30 anos, muita coisa pra fazer ainda, ninguém tava esperando por isso. Eu que nem acompanho tal, fiquei sensibilizado, sabe? Imagina quem acompanha, quem é fã. E o que me pega muito nessa história toda... Eu não acho que ela não ficou sensibilizada. Eu também, que conheço muito pouco da carreira deles, eu devo saber uma música do One Direction, não tenho a menor ideia de qual é a música dele fora de lá, também me chocou muito. É uma coisa que, cara, é um soco que a gente toma, né? Quando a gente vê uma pessoa famosa, uma pessoa cheia de vida, uma pessoa, porra, sabe, com tudo. Porque o que choca pra gente, na verdade, eu acho que não é nem o fato da pessoa ter morrido, mas a história. Uma pessoa que ficou famosa, um garoto que foi encontrado num reality show e que na nossa cabeça a gente olha esses personagens como pessoas que têm tudo, que a gente inveja o fato delas terem tudo e terem felicidade. A gente acha que elas são muito felizes, muito realizadas. E aí eu acho que o soco é muito a maneira como aconteceu, que é muito doida. O fato dele ontem estava super bem, parecia, mas principalmente o fato de ser uma fantasia da nossa cabeça que é quebrada. É a gente descobrir que a Gisele Bündchen tem depressão. Acho que está nesse lugar. O choque está nesse lugar. O que faz a gente se mover é saber que essas histórias, esses arquétipos de sucesso que a gente tem, não são tão cor-de-rosa assim como parecem.
Então isso me chocou muito. Quando eu vi, eu falei, caraca, olha que coisa doida, esse cara morreu do jeito que morreu. Um cara super famoso e tudo mais. Nunca fui fã, nunca tive nenhuma relação. Mas eu acho que é um pouco desse lugar da Marielle também. O contexto é muito chocante. E o contexto da Marielle tinha outro nível, né? Porque, assim, uma mulher negra, uma mulher dentro da política, uma das poucas que se colocava contra toda uma estrutura que a gente sabe muito bem qual é, e que morreu do jeito que morreu. E aí, no momento histórico, político do Brasil e do Rio de Janeiro, de muita insegurança para todas as minorias, a gente já estava sentindo isso há algum tempo. Quando isso acontece com ela, parece mais ainda. Parece que eu fiquei com muito medo de sair na rua, e olha que não tem nada a ver, né? E é muito doido isso, porque a gente acaba sofrendo porque a gente se coloca no lugar. Eu acho que é esse lugar que eu tô querendo chegar. Quem não conhece o cara, quem não foi fã dele, a gente logo se projeta naquela história. E fica, caraca, eu achei que se eu tivesse no lugar dele, eu não passaria por isso. Mas olha o que essa pessoa tá passando. Então é um pouco nesse lugar. Eu acho que o sofrimento é esse. Toda que ele tava louco, né? Usou um monte de droga, pelo que eu entendi. E ele entrou em surto, então ele morreu sem saber o que tava acontecendo, porque ele tava loucão. Enfim, gente, pode sofrer por artista sim, porque você cresceu escutando a pessoa. Tem artistas que moldam a nossa personalidade até. Quem discorda é chato, só isso. É isso, eu acho que a gente não pode deixar de tirar as coisas do contexto, tá? Eu acho que o sofrimento que faz uma morte desse menino, muita gente pode sofrer como se fosse um parente, mas a maioria sofre porque, na verdade, a gente se choca muito quando a gente lembra que a vida acaba, gente. Essa é a realidade. A gente tá a vida inteira tentando esquecer que a gente vai morrer algum dia, e quando uma pessoa dessa, de repente, tem a vida ceifada em 5 segundos, a gente fica, caraca, podia ter acontecido com a gente. É isso que faz a gente sofrer, muitas vezes, quando a gente olha o outro morrendo, é a gente lembrar que vai acontecer com a gente também. Mesmo que inconscientemente. Mas isso faz a gente parar pra pensar de como a vida é uma coisa muito simples, né? Muito... que de repente a gente não tá mais aqui. De repente esse garoto não tá mais aqui. Então eu acho que 90% das pessoas que sofreram com isso, sofreram nesse lugar. Mas eu entendo, de novo, assim, a pessoa que já tá passando por várias outras coisas, pode ser que não esteja fazendo sentido nenhum pra ela sofrer por um menino que ela não conhecia pessoalmente. Essa aqui é a Estela. Que bomba no TikTok, som. Bombson. Mas pra que você vai sofrer pela morte de uma pessoa que você aumentar o dela não também. conhece? Meu amor, deixa eu te explicar uma coisa aqui. Eu não posso falar do Paulo Gustavo, que me dá vontade de chorar até hoje. As pessoas, assim, eu não sei explicar. Mas quando ele faleceu, foi o dia da final do Big Brother. E eu tava muito assistindo. Outra morte muito chocante, né, gente? Ainda mais eu acho que o Paulo Gustavo, ele foi a concretização... O Paulo Gustavo, pra mim, foi a concretização da pandemia, né? Entender que a pandemia, ela não tava só atingindo pessoas que não tinham condição de ter um plano de saúde caríssimo, né? Uma pessoa muito famosa, muito jovem, de repente morre pela doença, e a gente sabe do nível da negligência que foi isso tudo. Eu acho que o Gustavo, ele foi uma concretização de um sentimento que todo mundo estava tentando lidar e não estava conseguindo, né? Então, é até mais do que... É isso, eu acho que as mortes, elas são simbólicas o tempo inteiro, né? Elas se tornam símbolos muito fortes. O Paulo Gustavo, a morte do Paulo Gustavo, ele é um símbolo muito forte da negligência que aconteceu nesse país, né? Então, a gente... acaba colocando emocionalmente essa carga em cima de... isso, que uma pessoa que a gente gostava muito, uma pessoa maravilhosa, uma pessoa extremamente talentosa, uma pessoa que moveu o Brasil inteiro, mas que também tem outra carga em cima disso, né? Da morte dessa pessoa. Então, com certeza, ela move muito. Assistindo, tipo, aquela edição. Eu fazia corrente de oração. Ele é uma pessoa que eu não conheço. O arrependimento que eu sinto... Ele sempre estava em cartaz aqui em Niterói porque ele é daqui. O arrependimento que eu sinto de nunca ter ido a uma peça dele. De quando eu o encontrei no aeroporto, de não ter tirado uma foto com ele, de não ter falado o quanto eu admirava o trabalho dele. Você não tem noção. E outra, quando a Marília Mendonça... Assim, são duas perdas de artistas, de pessoas que... Gente, nunca
passaram na minha vida. A burra horas com o vídeo, com a minha cara no Zoom, assim. Você assistindo ela falando, eu assim, ó. Desculpa, gente, é o tecladinho. Eu lembro exatamente o que eu tava fazendo no dia que eu recebi a notícia. Eu nunca fui a um show dela, mas eu sempre a admirei como artista. Eu fiquei mal num nível que eu cheguei em casa, eu abracei meu sobrinho, eu abracei todo mundo aqui em casa. Eu falei assim, cara, a Marília Mendonça morreu, gente. Que isso? Tá vendo? É essa sensação de a vida é um sopro. Quando alguém muito grande morre, a gente tem essa sensação o tempo inteiro. A Marília Mendonça, a gente tava, inclusive, outro dia falando isso aqui. Eu com uns amigos falando, a Marília Mendonça, você podia nem gostar de sertanejo, mas você admirava a Marília Mendonça. Normalmente, ela foi uma pessoa também muito iluminada, assim, sabe? Que você pode não gostar da música dela, você pode não gostar não sei o quê, mas ela era uma pessoa muito carismática. Então, e é isso, de repente uma pessoa dessa, no auge da vida, uma pessoa que tava, assim... É isso que é muito chocante pra gente. Não é a pessoa em só. Não é só a pessoa, né? E assim, são duas mortes que eu sinto muito, assim, toda vez que aparece algum vídeo da Marília, que eu não consigo falar de Paulo Gustavo sem sentir uma emoção que eu sinto quando eu falo das minhas amigas que faleceram, Paulinha e Maria. Que são amigas minhas que faleceram num período muito curto de tempo, entre uma perda e outra, assim, pessoas que são próximas da minha vida. Eu falo com o mesmo pesar, assim, com o mesmo sentimento de saudade, sabe? Só que no caso deles, é uma saudade de gente que eu nunca conheci na minha vida. Nunca. Mas eu juro pra vocês, passa um vídeo do Paulo Gustavo aqui, eu começo a rir o vídeo, porque é sempre muito engraçado, mas eu termino chorando. Todo vídeo que aparece dele pra mim. E eu amo, porque ele era tão engraçado e ele parecia ser uma pessoa, um amigo muito, muito incrível e um ser humano incrível. E a gente perdeu um ser humano incrível desse. Então, sim, eu sofro por gente desconhecida, principalmente se essa pessoa for uma pessoa muito boa que eu admiro. Outro dia mesmo, chorei no chuveiro, pensando como é que ia ser minha vida quando a Beyoncé morrer. É isso, gente. A gente sofre, a gente fica triste por pessoas que a gente admira. E não necessariamente porque, você desconhece, então você não pode sofrer por essa pessoa. Nossa, e quando eu vejo a Dona Teia, gente, eu tenho tanta vontade de abraçar a mãe do Paulo Gustavo. E eu tenho certeza que eu vou desabar. E repito, eu não conheço essas pessoas. Não se mede a dor dos outros pela nossa régua e pela nossa vivência. Beijos. É foda, né, gente? Porque quando as coisas vão pra internet, elas acabam ganhando... elas precisam ganhar um verniz um pouco simplista pra gente conseguir passar a ideia adiante. Ficou parecendo realmente que a Bárbara foi uma pessoa que falou, você não pode fazer no seu coisa, tal coisa. Eu não acho que foi muito isso. Eu não sei se ela realmente trouxe essa ideia de que você é proibido, você não pode sofrer por gente que você não conhece. Eu acho que teve ali um discurso de um lugar um pouco de dor da parte dela, que ela não soube lidar e acabou sendo um pouco grossa demais, acho. Mas também não acho que foi tão simples assim o que ela falou. Não foi do tipo, que coisa idiota, não sei o quê. Eu acho que foi muito mais um lugar que talvez o cerne do que ela falou tá em outra frase dela, que é a frase, eu já tô sofrendo essa semana por várias outras coisas que estão acontecendo na minha vida para eu poder sofrer por alguém que eu não conheço. Eu acho que a ideia principal era essa, né? Gente, vocês estão me pedindo para eu sofrer publicamente por uma pessoa que eu infelizmente nesse momento eu não consigo. Mas acabou que da maneira como ela falou, ficou parecendo essa outra ideia que talvez não fosse a coisa principal. Esse vídeo aqui também tá rodando, tô vendo em alguns lugares aqui no TikTok. Quando a dor do outro não te comove, quem precisa de ajuda é você. Essa frase me marcou muito desde a primeira vez que eu ouvi ela, porque eu sempre tive o costume de me colocar no lugar das pessoas. Não estou dizendo que isso é uma regra, mas isso faz a gente ter uma perspectiva diferente das coisas. Sai, negócio! Que saco. E foi. Eu não era fã do One Direction, mas eu sou fã de diversos outros artistas. Então, quando aconteceu a tragédia com Liam Payne nessa semana, eu me coloquei no lugar das pessoas que perderam os seus ídolos. Eu me coloquei no lugar daquela criança que vai crescer sem pai. Eu me coloquei no lugar de amigos que não tiveram uma última oportunidade de dar um último abraço. Me coloquei no lugar de uma mãe que perdeu o filho, porque isso aconteceu na minha família. Eu perdi o meu irmão, então automaticamente eu lembrei de tudo que meu pai passou. E isso me comoveu
Porque eu sou um ser humano. E na minha concepção, ser humano é você sentir as coisas. Óbvio que cada um tem o seu jeito de sentir de uma maneira diferente. Cada um tem a sua maneira de lidar com as situações. E eu reconheço que sim, eu sou uma pessoa sensível. E por ser uma pessoa sensível, eu acredito que existem momentos e momentos pra gente falar as coisas. E tem coisas que é melhor a gente não falar. Ah, mas isso não me comove. Tá bom, então guarda pra você. Será que realmente é de bom tom, nesse momento, vir falar sobre isso? Independente se é uma pessoa famosa ou não, gente, é um ser humano. É um ser humano muito jovem. É um filho que se foi. É um pai que se foi, que deixou uma criança. Era uma pessoa querida para tanta gente, que fez parte da infância e da adolescência de tanta gente. Então, assim, é só você parar, pensar 5 segundinhos, ter um pouquinho de empatia. E se você tem uma opinião que não te afeta, que você não se importa, tudo bem, mas guarda pra você. Eu concordo. Eu concordo e acho que é esse lugar que eu tô tentando trazer o tempo inteiro. Que às vezes a gente tá passando por coisas que a gente não percebe, que a gente acaba colocando numa balança de um sentimento que a gente não percebe que a gente tá sendo meio grosseiro mesmo, entendeu? Eu acho que foi o caso dela, já repeti aqui umas 500 milhões de vezes, mas não custa repetir mais uma vez pra pessoa vir no meu comentário e reclamar dizendo que eu falo a mesma coisa durante 40 minutos. Amigas, eu entendo a Bárbara. Eu também não consigo sofrer com morte de famoso. Claro que eu entendo que foi uma vida que se perdeu, mas eu não sofro como se fosse alguém da minha família ou algum amigo meu. Eu não sinto o luto como eu sentiria se fosse alguém do meu ciclo próximo, sabe? E eu tô vendo que ela tá sendo cancelada, só que ela só tá falando como ela se sente. Eu queria perguntar pra vocês realmente sentem, tipo assim, sentem como se vocês tivessem perdido um pai, uma mãe ou um amigo? Porque eu não consigo sentir isso. Porque eu não sinto como essas pessoas tivessem um laço comigo. Porque eu conheço elas, mas elas não me conhecem. Então a gente não tem essa troca. Tipo, se o cantor da minha banda preferida fosse com Deus, eu ia ficar triste, claro, eu ia sentir. Mas eu não ia ficar, tipo assim, nossa, luto, como se ele fosse meu amigo, sabe? Eu acho que cada um sente diferente isso. É bem particular da pessoa sentir ou não. Não acho que a gente tem que julgar a Bárbara por ela não tá sentindo uma dor de alguém que ela nem conheceu, sabe, que partiu. Não sei, gente, me contem. Vocês sentem mesmo, assim, tipo, dor? Não conseguir trabalhar, de chorar, de perder noite de sono. Porque, putz, família e amigos devem estar sofrendo, mas será que eu sou muito fria? Será que eu vou ser cancelada agora junto? Não me cancelem junto. Sou uma simples camponesa. Eu acho que não é bem por aí, não. Eu acho que, na real, o que aconteceu foi que ela realmente teve algumas falas que dão a entender que a pessoa não pode sofrer por uma pessoa que ela não conhece. Eu acho que o sofrimento do luto, ele tem ele tem algumas especificidades, assim. Às vezes a gente sofre pelo contexto, é o que a gente está falando aqui o tempo inteiro no vídeo, pelo contexto do que aquela morte significa, né? Então, a morte da Marielle significa todo um ataque a minorias, a pessoas que estão lutando por uma justiça social, tudo mais, etc. Então, eu acho que esse contexto faz a gente sofrer disso acontecer. A gente também tem a lembrança de que a vida não é eterna, de que a gente vai morrer também, então eu acho que esse é outro sofrimento que o luto traz. E tem um terceiro sofrimento que realmente você não vai ter a mesma relação com uma pessoa famosa, com uma pessoa da sua família, que tem o sofrimento da rotina, né? Então você tem uma vida, você já tem uma rotina, você tem um costume, uma tradição de ver aquela pessoa, de estar com aquela pessoa, de ligar para aquela pessoa, de almoçar com aquela pessoa, de sair, de abraçar aquela pessoa. E aí a morte faz com que a gente não tenha mais isso. Então eu acho que esse talvez seja o mais difícil, da gente arrancar uma coisa que já era parte da gente. Tá certo que tem gente que tem essa relação um pouco quase de rotina com gente famosa. Vai todos os dias na rede social da pessoa, comenta em tudo dela, vê tudo que ela faz, não sei o quê. E aí realmente pode ter esse sofrimento de isso acabar. Então dá pra ser levemente paralelo, mas isso é pouquíssimas pessoas que estão nesse lugar. Eu entendo que a pessoa que tá nesse lugar sofre muito, vai sofrer muito, se a pessoa acompanhasse a vida desse menino 24 horas e realmente agora não tem mais o que acompanhar. Então, eu acho que a gente tem formas de sofrer diferente, até porque coisas diferentes fazem a gente sofrer dentro dessa coisa toda que a gente chama de luto, né? Gente, é isso. Eu espero que da próxima vez a Bárbara... Eu não vou nem sei se eu vou falar isso ou não. Eu ia falar que talvez que da próxima vez eu espero que ela tenha um pouco mais de inteligência emocional, de não se expor nesse nível. Mas é foda. Eu acho que a gente tem muita dificuldade em lidar quando a gente tá também
cheio de emoções, a gente conseguir lidar com a expectativa dos outros. Mas é isso, gente. Eu acho que o que eu quero sair desse vídeo aqui é... Ela não mandou matar ninguém, gente. Baixa a bola. Relaxa. Tá? É chato, é horrível, é um terror. Mas vamos dar o peso certo às coisas que as pessoas fazem. Ela errou? Eu acho que sim. Eu acho que ela não devia ter falado o que ela falou. Acho que sim. Eu acho que foi distorcido o que ela falou. Não, eu não acho. Eu acho que realmente ela acabou desabafando de um lugar que diminui sim a dor do outro. Mas você não precisa acabar com ela por causa disso, tá? É isso. Vamos tomar cuidado de não fazer com que tudo seja resolvido na porrada. Tá bom, gente? É isso aí. Um beijão no coração e até mais. Vai lá curtir minha publi que eu fiz esses dias. Agradeço muito, viu? Um beijo.